que você acha que é o segredo, Thales? Porque eu acredito que um negócio para funcionar, como você falou, ele precisa ter não só esse alinhamento de cultura, essa qualidade, né, das suas pessoas, mas precisa ter uma estrutura de liderança, porque eu acredito que são os líderes que vão nos ajudar a realizar a nossa visão. Perfeito. Então, se você for pegar Moisés, quando ele recebe o grande conselho de Jetro, que é o conselho sobre, basicamente, dividir o fardo e depois fazer a gestão de 1 milhão de pessoas no deserto, quando ele recebe essa visão, eu percebo ali que a visão dele não vai ser executada por ele, né? Vai ser executada pelo time dele, né? Assim como a nossa. Exato. E assim nas grandes corporações. O Guilherme fala muito sobre isso também. Exato. Então é muito importante uma liderança, não Exato. é? E você passar tempo e desenvolver essa liderança. Perfeito. O que você diria que é uma regra de bolso ou que faz sentido para você no desenvolvimento de um líder? Como que eu faço para alguém ele se tornar um líder de fato? Como que eu faço para contratar alguém e essa pessoa eu transformá-la ou aprimorá-la para que ela faça uma gestão melhor, para que ela melhore cada dia mais, para que ela consiga crescer, administrar bem os recursos? Como que eu desenvolvo um líder? Cara, que pergunta boa, velho. Por isso que é bom conversar com o empresário, né? Porque você passa pela mesma dor. Você sabe exatamente o que você tá me perguntando. Você tá me dando a chance de falar a minha visão. Mas é legal conversar com gente que sabe o que tá falando, porque ele faz a pergunta certa, né? Porque você faz isso da vida. Cara, a minha visão de desenvolvimento de líder é a seguinte. Primeiro, eu consigo instalar software, mas eu não consigo reconstruir o hardware. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa já não tem um conjunto de princípios e valores que eu preciso para trabalhar no meu modelo, Muito não tem bom, conserto. hein? Hardware e software. Hardware e software. Aí eu instalo o software. O que é o software que eu vou instalar nesse líder? Primeiro ponto, a forma como eu gosto de desenvolver pessoas. Primeiro fazer um assessment. Ou seja, existe uma regra de ouro no G4. Todo líder do G4, obrigatoriamente, faz um one-on-one semanal com o seu liderado. Para isso, eu tenho inclusive uma fórmula matemática que eu aprendi com um psicólogo organizacional muito famoso, um PhD, que já até faleceu, infelizmente, professor de Harvard, né? Que ele falava que é o seguinte, existe uma fórmula para você definir qual é o número de vias de acesso que um ser humano normal consegue, de fato, adotar para fazer um bom trabalho. Você lembra que eu fiz essa conta para você uma vez? Lembro. Muito tempo atrás? Lembro. Eu falo muito dessa conta aí. É do Richard Hackman. É o N vezes N menos 1 dividido por 2, que aí vai te dar o delta de número de vias de acesso, né? E não é o N menos 1 vezes N? Não, é N vezes N menos 1 dividido por 2. Ok. Bom, a gente quase que falou a mesma coisa. Então, no final do dia é o seguinte, nessa conta, por exemplo, se N for igual a 6, quer dizer que eu tenho 15 vias de acesso, né? O professor Richard Hackman, nos estudos dele, entendeu que, na média, um bom líder, ele consegue fazer um bom trabalho com 6 reportes direto. Quer dizer que alguém não consegue fazer com 10 reportes direto? Eu vou te contar um caso, por exemplo. O Carlos Brito, um dos maiores CEOs da história, né? Ex-CEO da Ambev, e deu uma aula no G4. E aí, nessa aula, eu perguntei isso pra ele, quantos reportes diretos você tem? Ele falou, cara, eu tento me manter em no máximo 10, não mais do que isso. E eu me lembro que depois, a gente teve uma discussão entre os líderes, pô, mas o Brito tem 10, né? Eu falei, pois é, o Messi também entra em final de Copa do Mundo e mete 2 gols. Eu acho que se a gente entrar na final de Copa do Mundo, a gente fica tremendo a perna, não consegue nem correr. Você quer se comparar com o Brito, velho? Você põe na realidade. Se o Brito faz 10, talvez 6 seja até muito pra gente, né? E outra, ele tá num modelo de negócio que há quase 50 anos esse troço já é reloginho, sabe? Não é um negócio novo igual a gente tá criando aqui. Então, calm the fuck down, né? Tipo assim, a conversa que eu tive com a turma lá. Então, o one-on-one, ele é importante, cara. Porque é a hora que eu consigo fazer um assessment em você, Thiago. Vamos dizer que você é meu liderado. Fala aí, Thiago, conta pra mim aí, cara, quais foram os entraves que você teve na semana passada e como que você acha que eu posso te ajudar? Aí, de repente, vai ter uma coisa que você vai falar assim, cara, o que importa mesmo aqui pra mim é esse problema aqui que eu não tô resolvendo. Por exemplo, eu não tô conseguindo destravar aquele projeto de YouTube lá, porque eu fiz uns testes, mas não tá seguindo, não tá crescendo o número de subscribers, e eu ainda não tô conseguindo fazer com que o watch time fique ali numa média do que eu vi que seria bom, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Eu também não entendo nada de YouTube. Aí o que eu faço? Olha, acho que eu vou pra essa viagem da QIFI, então, que lá vai estar os maiores YouTubers do Brasil, e eu vou conversar com o melhor cara do Brasil nisso, que é o Thiago Negro. Eu chego lá na QIFI e eu fico te enchendo o culhão, né? Pô, mano, me ensina no YouTube, me fala o que você faz, não sei o que lá, e você, super gentil, sentou comigo e me deu aula detalhada, e eu anotando, bum, 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 bum. Aí eu volto da viagem, no outro one-on-one com o cara, eu viajando ou não, eu faço um one-on-one igual com o meu time, eu cumpro a minha agenda, não importa onde eu tô no mundo, eu vou falar, olha, tive uma reunião com o Negro, falei também com o Serjão, falei com o Wesley Delanhora e tal.
Esses são os meus finds. Pega esse negócio, estuda isso, dá uma conversada com o ChatGPT para ver se tem mais insight, me traz uma proposta do que você vai fazer e qual que é o KPI que a gente vai acompanhar para ver se a gente tá melhorando ou não. Pronto, fiz uma parte técnica. Só que tem uma outra parte que é importante também no one-on-one. E você, irmão, tá tudo bem aí? Tudo bem com a esposa? Tudo bem com os filhos? Tem uma coisa acontecendo? Pô, tô te sentindo meio cabisbaixo, o que tá acontecendo? Aí muitas vezes o cara vai se abrir. Pô, cara, tô com um problema assim, assado, pessoalmente, ou, na verdade, eu tô incomodado com um negócio ali, porque o fulano de tal me falou um negócio, isso me incomodou um pouco e tal. E aí, de repente, ele me deu um tel que eu falei, cara, será que tá rolando um conflito entre essas áreas? Isso poderia ser ruim. Aí, o que eu vou fazer? Às vezes tem uma pessoa que não é nem meu reporte direto, é de outra pessoa, eu vou falar assim, cara, eu capturei essa informação aqui, você se importa se eu falar com o seu reporte sobre isso? Não, eu peço autorização, já te explico por quê. Aí eu falo com outro reporte, eu amarro o que está acontecendo e eu vou para a solução. Você vê que eu sou presidente do conselho do G4 hoje, sou dono da companhia, e eu chego para um reporte direto meu, que tem um outro reporte direto dele, e eu peço ele para poder falar. Esse é um outro processo importante em desenvolvimento desse outro líder, porque quando eu faço isso, eu estou dando um exemplo para ele, e liderança é isso, né? As pessoas só aprendem com exemplo, não aprendem com palavra. Seguinte, olha, não importa quem você seja e aonde você esteja no ranking da companhia, você precisa respeitar outras pessoas e respeitar a governança. Porque se eu não fizer isso, eu vou criar um bando de cachorro louco que no início do negócio, quando ele é pequeno, funciona muito bem. Mas à medida que ele vai ficando grande, se você não coloca as pessoas nas suas caixinhas e faz com que elas sigam algumas regras, vira um futebol de criança. Ah, agora todo mundo vai fazer o projeto A. Agora todo mundo vai fazer o projeto B. E a empresa não consegue crescer. Ela vai ser sempre aquela empresa que vai ficar em 10 milhões, 5 milhões, 20 milhões, ela não vai ultrapassar aquela barreira. Você sabe muito bem o que eu tô falando, você precisa de governança para poder fazer isso. Então, se eu fosse amarrar ali sobre o meu processo de liderança primeiro, pego o hardware certo para instalar o software. Na instalada do software, eu instalo através de exemplos. E para que eu consiga dar os exemplos certos, eu tenho uma proximidade muito grande com os meus diretos e, para tanto, eu tenho poucos diretos, de modo que eu realmente consiga fazer um bom trabalho de desenvolvimento dessas pessoas. Tem muito mais que isso, mas eu acho que essa é a essência. Caramba, cara, que interessante. Pô, faz muito sentido. Sabe que eu acho que é uma arte, né? Assim, o Warren Buffett, ele é um grande investidor, mas eu acho que ele é um melhor contador de histórias do que um investidor apenas. Cara, porque você vê cada apresentação dele, ele conta a história de um jeito, e as analogias como a que você usou são muito importantes. Obrigado, é o que fica, né, na mente das pessoas. Tá chegando o plano vitalício como um dos pacotes mais especiais da nossa história aqui na Finclass. Hoje é um dia especial. Tá? Então imagina só, no plano vitalício, enquanto a Finclass existir, você vai ter conteúdo direto da fonte dos maiores especialistas do mercado, para você aprender a analisar ativos com maestria e dominar também a questão do timing dos seus investimentos. Então você vai ter acesso a carteiras recomendadas de investimento. Então você tem 2 carteiras no aplicativo, tanto de renda quanto de valorização. Você vai ter o ingresso VIP garantido para o ingresso da Finclass do ano que vem, que foi o maior evento de finanças do mundo, quase 30 mil pessoas. Você vai ter acesso por um ano a 5 bônus especiais, mais de 70 cursos na plataforma e tudo que a gente lançar daqui para frente, e tudo isso com R$ 1.500 de desconto na nossa Black Friday. E ainda vai ter um bônus exclusivo aqui do Primocast. Você vai participar de uma gravação com a gente numa sala da Cinépolis, que o Kaique e o Lucão botaram no roteiro, mas eu imagino que eles devem ter pego uma data especial para a gente fazer isso. Então, eu tô ansioso, imagina vocês. Quero vocês lá para participar da Black Friday vitalícia da Finclass. É só você clicar no link aqui na descrição ou um QR Code na tela, e aí você segue o seu cadastro e aproveita essa oportunidade de fazer um investimento no seu futuro. Não perde essa oportunidade. Clica aqui embaixo.